Olá pessoal, meus queridos amigos e inscritos do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bombeiro Segato se apresentando, e eu estou aqui para trazer a vocês resposta a uma dúvida decorrente de muitos, não só que chegam para mim pelo direct, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou coisas afins, como também essas dúvidas são perguntadas para mim em particular, tá? Qual a diferença de atuação do bombeiro civil para o bombeiro militar? E é isso que eu vou trazer a partir de agora para vocês, mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixem o seu like para que vocês não percam nada do que eu posto e roda a vinheta. Qual a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar? Pessoal, vamos iniciar esse nosso bate-papo, tá? Com a profissão de bombeiro militar, tá? O bombeiro militar, ele é concursado do Estado. Isso significa que ele normalmente faz parte, tá, da instituição que migra Polícia Militar. Porém, isso não é uma regra, tá, pessoal? Em algumas situações, o bombeiro militar ele é da Polícia Militar, carrega o brasão no peito da Polícia Militar, porém, em alguns estados, isso não se repete, tá? Vamos então pegar um exemplo do estado do Paraná, que é onde nos encontramos. Na verdade, eu me encontro. Aqui no Paraná, o bombeiro militar, ele é um concursado do estado fazendo parte da Polícia Militar. Então, o bombeiro militar aqui em Curitiba e no estado do Paraná, eles vão ter as patentes, tá? Como soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, assim sucessivamente, tá? Já vamos colocar outra situação, como por exemplo em Santa Catarina, os bombeiros militares são um e os bombeiros civis são outro, porém os civis em Santa Catarina atuam na rua, atuam na esfera pública, tá? Em Santa Catarina existem então os bombeiros voluntários, os bombeiros comunitários, os brigadistas particulares, que é os que atuam na rua. Porém, como diferente aqui do Paraná, eles não são concursados do estado, não são concursados da Polícia Militar. Inclusive, esses profissionais, eles são separados também em grupos que cada um exerce uma tarefa diferente, como por exemplo, existem os socorristas, que são os que trabalham dentro da ambulância do SEAT. Existem os de NR35, que fazem somente os resgates em altura. Existem os de NR23, os famosos combatentes do fogo, e assim sucessivamente, tá? Isso significa, tá, pessoal, que esses grupos são separados, especializações diferentes, na qual eles vão a campo em um fim operacional, para que possam então salvar essas vidas e também fazer essas situações que eu passei agora para vocês. Normalmente, os bombeiros militares, eles são acionados somente depois que alguma coisa acontece. Como assim, Segato? Normalmente os bombeiros militares, eles são acionados normalmente pelo telefone 193, tá? Depois que o acidente já está acontecido, depois que a prevenção falhou ou que muitas vezes em alguma situação de prevenção não existiria naquele ambiente determinado, mas que algo aconteceu que precisa-se então de um encaminhamento desses profissionais militares para poder então ir, como eu falei, operacionalmente entrar em alguns locais ou muitas vezes também em situações de estrada, enfim. Então é depois que acontece o tal acidente, a tal situação, o tal trauma, é que os bombeiros militares entram na jogada. E nós temos também os bombeiros que fazem as vistorias nos locais,
para que eles consigam liberar então o alvará de funcionamento, tá? Isso significa que esses bombeiros, com a assinatura deles, eles vão então até o local e eles fazem toda a situação de procedimentos e também inspeção de todos os equipamentos de segurança ali existentes, tá? Como, por exemplo, extintores, hidrantes, placas de sinalização, saídas de emergência, luzes de emergência, portas corta-fogo e assim sucessivamente. Se tudo isso estiver ok, segundo na planta baixa desta edificação, o bombeiro então, vendo que ali está tudo nos conformes, ele assina então o alvará e aquela empresa, aquela edificação pode então começar a funcionar. E para finalizar então este bloco do nosso vídeo, falando dos nossos amigos militares, tá? O bombeiro militar age na esfera pública, isso na grande parte, na maioria do nosso território nacional. Então eles agem na esfera pública e assim, então, são designados a ocorrerem situações em estradas, em prédios, em toda e qualquer situação que envolva área pública. Os militares estão lá de prontidão, esperando a sua ligação em alguma situação decorrente de acidentes ou algo do gênero, para que eles possam se deslocar da sua base militar até o local do acidente, o local do sinistro, enfim, conforme desejado. Já o bombeiro civil, que é o meu caso, e os bombeiros civis, eles vão atuar na esfera privada, agindo muito na prevenção de acidentes. Segato, você consegue explicar melhor como que isso funciona? Com toda certeza, tá? Os bombeiros civis, eles são contratados da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? E esses bombeiros civis, então, eles não são concursados de nenhum órgão público. Então, eles agindo então nessa esfera privada, eles serão contratados e normalmente a escala do bombeiro civil é 12/36, sendo bem mais exato, um dia sim, um dia não de trabalho, tá? E nisso, os bombeiros civis, eles ficam atuando ali na situação sempre de prevenção. Enquanto os militares, eles só vão até o local depois que a situação aconteceu, os bombeiros civis, eles são o quê? Prevencionistas. Eles evitam de esse acontecimento vir à tona. Situações e exemplos onde o bombeiro civil atua. Shopping centers, por conta do número de funcionários e população flutuante dentro desta edificação, então é obrigatório então a presença de bombeiros civis nessa situação. Grandes indústrias, tá? Indústrias muitas vezes de grandes produções também é obrigatório existir bombeiros civis dentro dessas edificações, tá? Eventos, seja ele raves ou até mesmo shows, todo e qualquer tipo de evento que traga uma situação muito grande de aglomeração, os bombeiros civis ali estão também para atuar e prevenir que nada aconteça. Segato, mas o bombeiro civil ele age na prevenção. Se acontecer alguma coisa que necessite de um combatente, o bombeiro civil ele tem a preparação para isso? A resposta é sim, exatamente. O bombeiro civil, além de prevencionista, ele também tem a sua formação voltada para o combate, tá? Normalmente o bombeiro civil ele atua muito nas situações de espaço confinado. Espaço confinado é todo aquele lugar projetado para a não permanência de um ser humano. O bombeiro civil é preparado para um possível combate a incêndio. Diferente dos militares, os bombeiros civis não possuem caminhão, ao ser que existam uma grande indústria, como por exemplo, vou citar uma delas aqui, não estou sendo patrocinado, mas é só para trazer um exemplo, a Renault do Brasil, por exemplo. Eles têm, dentro do pátio da Renault,
dentro dessa edificação, eles possuem os caminhões ABTRs que são para locomoção dentro da indústria, tá? Porém, diferente dos militares, que são os caminhões para a área pública mesmo, tá? Então, os bombeiros civis, eles também têm a preparação de combate do fogo, os bombeiros civis têm a preparação para resgate em meio de produtos perigosos, os bombeiros civis também têm toda a noção de primeiros socorros, tá? E também o bombeiro civil, normalmente, ele é formado também para resgate em altura, que nós chamamos também de NR35. Então, em todas essas situações, isso é a base, tá, pessoal, da formação do bombeiro. É claro que ele consegue se especializar em acesso por corda, em primeiros socorros, enfim, em tudo que envolve resgate, busca e salvamento. O bombeiro civil ele pode se especializar e ter um conhecimento amplo também de todas essas áreas, tá? Agora, para finalizar então a atuação do bombeiro civil, Segato, o bombeiro civil, apesar de ele atuar na área privada, ele pode atuar na esfera pública também? A resposta é sim, exatamente, ele pode atuar na esfera pública, porém não espere ser remunerado para esse tipo de situação. Se caso você parar em alguma situação, por exemplo, de um motoqueiro que acabou caindo, sendo atropelado, de uma colisão entre dois veículos, parada cardíaca, tudo que esteja acontecendo ali na esfera pública, você pode atender, porém totalmente voluntário. Não espere receber alguma coisa com relação a isso. Se você está fazendo isso, é totalmente por amor à sua profissão, tá? Se vocês estiverem interessados a saber um pouco mais sobre a atuação do bombeiro civil e do militar, vocês podem então me procurar no meu Instagram ou no meu Facebook, Bombeiro Segato, vou deixar ali na descrição do vídeo, tá bom? E agora, para finalizar o vídeo do canal, as perguntas mais recorrentes que chegam para mim, que eu vou esclarecer para vocês aqui agora. Bastante interessante. Segato, o bombeiro ele tem o porte de armas? A resposta é o militar. Sim, o militar, apesar dele ser um bombeiro, ele é um soldado, provavelmente, normalmente da Polícia Militar, tá? Concursado do Estado. Então ele sim, ele possui o porte legal de armas, tá? Podendo estar com ela em sua cintura e andando por onde precisar. Segato, e o civil, ele possui porte de armas? Não, negativo. O bombeiro civil ele não possui porte de armas desde que ele corra atrás dessa situação para ele, tá? Então ele pode ser, por exemplo, CAC, que chamamos de colecionador, atirador e caçador, tá? Emitido juntamente ao exército, mas isso não se torna porte, sim posse para proteger o seu patrimônio, tá? Ou se não, ele consegue então tirar o porte através, então, indo até a Polícia Federal para poder fazer todos os trâmites psicológicos, testes de tiro e tudo mais, tá? Então, a resposta é: o bombeiro militar, depois de formado, já sai com porte de armas, já o bombeiro civil tem que buscar isso por conta própria, mas o civil também, caso queira, pode ter o porte de arma? Sim, não pelo fato dele ser bombeiro, mas sim pelo fato dele estar correndo atrás desse benefício, tá bom? Agradeço a todos vocês por mais essa visualização, agradeço a todos vocês por este engajamento, tá? Não se esqueçam então de me procurarem no Facebook, no Instagram, vou deixar o link dos mesmos, tá? Ali na descrição do vídeo. E tudo que vocês tiverem de dúvidas e tudo mais, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.